de Sorocaba, né? E sempre fiz teatro aqui. Eu tive muita sorte, assim, aqui tinha oficina cultural, Grande Otelo. Ela ainda funcionava, então eu era aquelas crianças que faziam de tudo, de todas as oficinas que tinham. Quando eu voltei para o teatro, depois da dança, eu entrei na dança por causa do teatro, e por causa do teatro a gente começou a pesquisa em circo, e começamos com uma pesquisa em melodramas e comédias de circo-teatro. E aí, paralelo a isso, a gente começou a estudar palhaçaria, e no meio do caminho nós também conhecemos uma família tradicional de circo, e aí viraram outras parcerias, né? A gente começou a pesquisar muito a fundo a coisa do circo-teatro e da palhaçaria com essa família tradicional, aprendemos números, e aí com isso, com essas parcerias, surgiu a Trupe Koskowski. Nós éramos em 4 atores na época. Eu sempre fiz rua, né? Então era sempre uma pesquisa e ia para a rua experimentar, ia para a rua para ver o que rolava, e era assim a prática. E aí com isso surgiu a Trupe Koskowski, que a gente fazia improvisações de palhaços nas ruas, usando textos conhecidos e adaptados para a linguagem do palhaço, assim. Em 2018, 2019, a gente começou a readequar essa formação da trupe, né? Que não era mais o mesmo parceiro que eu tinha. Então entraram o Nico Serrano, a Ana Pessoa e a Julianina. E aí são outras pesquisas, né? Agora são 2 mulheres fazendo esquetes clássicas, adaptadas e repensadas e transformadas para o hoje. O Rosa dos Ventos completamos 21 anos, né? E surgiu assim uma reunião de pessoas. Nós viemos para Presidente Prudente. A gente está no extremo oeste do estado de São Paulo, né? Só que eu sou daí, sou de São Paulo, morei uma boa parte da minha vida em Santa Bárbara do Oeste, Americana, por ali, né? Perto de Piracicaba. E vim para cá para estudar, eu e os outros atores também, o Fernando. Agora a gente está em 3, né? Quem está firme no grupo, né? Desde sempre, eu, o Fernando, 10 para 7, palhaço 10 para 7, e o Luizão, palhaço Solavanco. Nós viemos aqui para estudar e nos conhecemos na Unesp. Nós não viemos fazer arte, viemos fazer educação física, outros pedagogia, geografia, a maioria do pessoal do grupo. E o Fernando fazia teatro em Barretos e falou, galera, vamos fazer teatro, vamos montar um grupo de teatro. Foi assim mesmo, sabe? Montamos o grupo, de repente o Rosa dos Ventos era um projeto chamado Projeto Alegria, um projeto de extensão que nós desenvolvíamos na Unesp. E apresentando, indo para as escolas e tal, né, com alguns jogos, algumas situações. De repente a gente começou a participar de umas oficinas de circo e de palhaço e buscando uma formação. E quando viu, o trabalho com arte estava muito mais forte, assim, né, dentro da universidade. E aí o Rosa dos Ventos, a gente vive exclusivamente desse trabalho, já há um tempo, né, já desde que a gente parou, saiu da faculdade, a gente acabou ficando. Ficamos em Presidente Prudente, a gente gosta muito daqui, tem uma relação bacana com a cidade, com o local, a gente se apresenta muito em cidades do entorno, são cidades pequenas, de 5 mil habitantes, de 20, a maior aqui próxima tem 40 mil, né? É uma realidade curiosa da região que a gente acaba se envolvendo de uma forma e envolvemos também essa relação nossa com a rua. Eu fazia muitos cursos, aí depois, né, disso tudo eu fui trabalhar com a Nilvira Ula, de Campinas, eu fui aluna, eu trabalhei com ela no hospital, no Boldrini, como parceira de trabalho, e depois eu fui aluna dela na Unicamp, no IEL também. Então, para mim, esse primeiro contato foi assustador e foi tipo, que ódio. E depois foi, ai, que lindo, eu quero fazer isso é bem bonito. Quer dizer, foi cheio de emoção sempre, né? Sempre, sempre. Aí, o legal da minha vida é que assim, né? Aí a bonita aqui, então, porque em 2015 eu fiz uma pesquisa, que o estado do palhaço ajuda isso, ajuda aquilo. Lindo, lindo, lindo. Aí em 2017 eu descubro um câncer. Toca eu ter que pôr em prática no meu corpite, na minha vida, todas essas coisas. Mas a arte na minha vida, ela me manteve viva, ela me mantém viva. Somos um ano mais jovens aí que o Rosa dos Ventos. Mas aí nessa longa história aí a gente começa também
vinculado à Unesp, no caso da Unesp de Assis. O nosso grupo tinha 7 pessoas que eram estudantes de psicologia, todas que vieram de fora também, vieram da região de Ribeirão Preto, vieram da região de Araraquara, enfim, do estado todo. Eu já sou pé vermelho, sou daqui mesmo, Cândido Mota, nascido em Tarumã, terra roxa de paixão. E aí a gente tem esse encontro na universidade, e na universidade a gente se aproxima, acaba conhecendo um professor da Unesp de Marília, que a gente chama com carinho de Marinho, mas que é conhecido pelos livros, pelo trabalho, como Mário Fernando Bolognese. Ele morava aqui em Assis, e aí ele aceita o nosso convite de dar oficina de circo para a gente no Buracanã, que é o campinho de futebol suíço da Unesp. Aí era um buraco. E é ali que a gente vai resgatar essa prática da arte no espaço ali, e especialmente com o palhaço e com as técnicas de circo, que o Marinho ficou com a gente ali 2, 3 anos com a gente, e que vai, digamos, nos orientar nessa prática de fazer as entradas tradicionais de palhaço, nos aproximar muito do circo-teatro, e dessa paixão que a gente não perdeu depois em relação ao palhaço, a palhaça, a palhaçaria, que daí a gente vai se debruçar em desenvolver espetáculos, apresentações. Aí depois de alguns anos a trupe, ela, vamos dizer, ela coloca os figurinos e as coisas no baú, e a ONG Circos vai ganhando essa constituição de cuidar de um centro cultural que a gente tem profundo carinho, que é o Galpão Cultural aqui de Assis, que é irmanado com o Galpão da Lua, do pessoal de Prudente. Eu sou do circo há tanto tempo que não tenho nem como falar que eu faço outra coisa da vida, assim, não dá nem para dizer, né? Algum palhaço, algum tradicional, já ouvi falando isso uma vez, não é nem tradicional, né? Eu não nasci no circo, mas o circo nasceu em mim, e eu peguei isso para mim, porque foi isso que aconteceu, né? Com 9 anos eu fui para o Circo Picadeiro, e antes disso eu já sabia que eu queria ir para o circo, né? Passava um programa na TV que chamava Balão Mágico, e na abertura do programa tinha 2 trapezistas. E aí eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu falei para o meu pai, ele me levou no Circo Vostok, que ficava no AMB, ali na Marginal Pinheiros, chamou o dono do circo, e ali na frente do circo eu fiz umas coisas para ele ver, né? Toscamente, claro, mas devia ser muito tosco. E aí ele falou para o meu pai, não, ela tem que ir para o circo do Zé Wilson, lá na Cidade Jardim. E aí eu acabei não indo porque eu consegui fazer um teste no Clube Pinheiros para fazer ginástica olímpica. E aí eu fui para lá, né? Falei, bom, tô aqui. Aí a técnica, no primeiro dia do teste, ela falou assim, você tinha que ir para o circo. Mas eu cheguei no circo, era uma coisa... Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Como é que eu não vim para cá antes? Eu vim das técnicas de solo, né? As acrobacias de solo. E aí eu cheguei e comecei a fazer contorção, mas a primeira coisa que eu entrei no espetáculo, no Circo Xambinho, eu entrei na cama elástica e entrei no acrobacia de solo, nos Marinheiros Malucos, que era todo mundo vestido de marinheiro, aí tinha o Nel, né, filho do seu Romero, era uma trupe enorme. E depois eu entrei na contorção, porque já tinha uma trupe de contorção formada, né, a Lígia, a Aninha. E aí eu passei um tempinho, e aí que eu entrei na contorção junto com elas. E aí depois, quando você tá no circo, né, daí eu fui para o trapézio, eu fui para a corda indiana, o doble trapézio, que na época, hoje doble trapézio é num trapézio só e 2 pessoas no mesmo, né? Mas antes era um trapézio compridão e um trapezinho pequeno em cima, né?
E aí acaba passando por várias modalidades, mas a modalidade que eu gostava mesmo era contorção. Circo Navegador tem essa trajetória aí de mais de 20 anos e é uma pesquisa contínua e, ao mesmo tempo, um desejo de potência, né, de geração de potência nos integrantes e nas pessoas com quem a gente cruza no caminho. Estamos em São Sebastião desde 2002, o Espaço Cultural Circo Navegador está aberto desde 2014, e é um teatrinho muito bem montadinho, com boa iluminação, bom palco, piso de madeira, linóleo, acontece bastante coisa aqui. E aí é um espaço pequenininho, muito artesanal, e ele reflete tudo o que eu já vivenciei dos lugares que eu transitei e gostei. Em 28 anos, acho que a maioria das obras tem a ver com palhaço de circo, com a matriz brasileira, com a pesquisa de como fazer rir, às vezes com texto, às vezes sem texto, e... enfim, para adulto, para criança, de alguma forma mais ingênua ou mais provocativa. E os mestres da gente são muito parecidos, né? Eu acho que os caminhos que a gente passou... eu lembro de Domingão e Fernando ensaiando no Circo Escola Picadeiro, e eu era aluno do Circo Escola, e a gente tinha muito contato ali. Eles são de uma geração anterior, e aí eu de alguma forma ficava admirando, curtindo e trocando e buscando e aprendendo, enfim. Essa pausa tem provocado uma reflexão imensa, né? Que a gente, mesmo trabalhando em live, se colocando em exercício e tal, não é a mesma coisa, né? E entender a função da arte nesse mundo tão duro e tão plano que a gente vive hoje é o meu caminho, assim, é de tentar entender o porquê, para quê, e como seguir, né? Eu comecei muito na rua. Meu trabalho foi na rua e comecei com circo, atividade equilibrismo. Com os primeiros equipamentos, corda bamba, arame, que tinha aqui em Ribeirão Preto. Eu não sou daqui, eu sou de Americana, ali próximo a Campinas, mas mudei para cá em 2005. E aqui nós tínhamos uma família de circo. A família é muito grande e eles tinham uma lona aqui. E foi lá que eu comecei eu fazia malabarismo desde moleque, mas lá que eu comecei a treinar circo mesmo, aprofundado, experimentando equipamentos. Meu primeiro espetáculo eu montei com eles, um espetáculo de circo diverso. Então, e lá que eu conheci a maioria do pessoal que eu trabalho hoje. Por coincidência, nos conhecemos em 2005, 2006 e viemos a trabalhar juntos, só que formamos a BR Circos em 2017. A gente tinha trabalhos paralelos e individuais, e então eu sempre trabalhei com bastante gente aqui em Ribeirão desde que eu mudei. Então o nosso trabalho vem depois aprofundando com palhaçaria, mas sempre dessa linha de circo. Então trabalho bastante com equilibrismo, malabarismo, a música sempre teve presente no trabalho, e é isso, né? Esse compilado. A gente tem uma companhia que é formada por artistas de várias cidades, e a gente hoje está com um grupo de 6 pessoas. Eu e o Gilvan no Rio de Janeiro, 300 quilômetros longe da minha casa, e mais os 3 meninos, o Ailton Guedes, que é meu companheiro, que está aqui até falando no chat, né? Fala comigo. E a gente tem mais 2 atores que estão com a gente também, o Bruno e o André, que fazem parte do elenco de Taubaté e de Pinda, e o Mauro, que é também de Pinda, e o Lucas... Uma companhia internacional, né? Internacional. É que nem os Rolling Stones, cada um mora num país diferente e se reúnem para ensaiar. O meu contato com a arte se deu quando eu tinha 14, 15 anos fazendo teatro na igreja, que minha mãe também sempre cantava em casamento, participava do coral de igreja, essa coisa toda, mas a gente nunca tinha contato com festa junina, que a maior festa junina da cidade de Pinda era na minha rua, que é uma rua sem saída. A gente morava do lado do seu Bioró, que era um palhaço um circo que faliu, eles foram morar do lado de casa, meu avô era pastor. E aí o primeiro contato que eu tive com arte foi que ainda tem uma faculdade de artes cênicas, né, que chama FASC, mas ela é uma faculdade de licenciatura em artes, né, em arte e educação, com ênfase em música, ênfase em artes cênicas. E aí foi meu primeiro contato, mas a primeira vez que eu fiz teatro foi participando de um grupo, de um processo da faculdade, que depois eu fui estudar nessa mesma faculdade,
Mas, assim, quando eu me mudei para Caraguá, eu já estava com 23 anos. É um grupo que se encontrou muito dentro dessa faculdade, e aí a gente passou esse período e a gente está juntos até hoje, assim. Eu já simpatizava desde criança, né? Aquele imaginário todo que a gente acha que o circo é uma coisa impossível de se fazer, mas que é acessível ao público, né? Fiz uma oficina em Franca, assim, de férias, né? 1 mês de duração. Ali eu comecei, né? Tive o primeiro contato com o tecido acrobático, que foi, assim, incrível, né? E conheci mais pessoas ainda de Franca que, de forma muito independente, muito de hobby, fazia circo. Esse grupo se reunia todo domingo de manhã em um teatro chamado Judas Iscariotes, e a Trupe Sem Tenda era jovens ali do seu ensino médio, né, ali comecinho da faculdade, então muita gente estava já começando a sair de Franca, e a gente se encontrava para treinar, não havia um professor, haviam pessoas que gostavam de compartilhar. Eu saí bastante, fui muito para São Paulo, aproveitei todas as convenções de circo, né, brasileiras, estaduais, fui assim, em vários eventos que reúnem circenses, e fui aprendendo, pegava aulas particulares também. Para muitos era hobby, para mim era uma grande descoberta. Eu formando em design, eu queria só saber de circo. Então, eu formei em design, projetando figurinos, projetando adereços. E aí, voltei para Franca em 2013. E aí, em 2016, né, 4 anos e meio, a gente começou esse projeto. Comecei a pesquisar os galpões da cidade, e esse que a gente está foi o primeiro que eu visitei, que foi assim, o que eu simpatizei de cara. Falei, aqui dá para acontecer muita coisa, né? A gente vai fazer aula aqui, a gente vai fazer espetáculo aqui, a gente vai receber artistas, professores, oficineiros para dar workshop, e aqui a gente vai produzir circo. A gente nasceu na Atrás de 93, a partir de um projeto da Fundação Cultural aqui de São José dos Campos, né, a Fundação Cultural Cassandra Ricardo, e foi um projeto protagonizado pelo Ademar Guerra e também do Sebastião Milaré. E tínhamos, naquele momento, toda uma preocupação com o teatro social, que era o nosso quintal, a nossa realidade, a nossa comunidade. Nós que viemos de comunidade, né, a maioria de nós viemos de comunidade. Então, a gente queria retratar o nosso quintal e, de alguma forma, a partir da arte, ressignificar o nosso quintal também com nossos amigos. E continuamos fazendo isso, e hoje a gente se entende enquanto velhos novatos, né? Somos um ponto de cultura. Quantas vezes vocês chegaram aqui dirigindo o próprio carro para participar conosco? A mostra acontece porque tem parceiros com vocês, grupos que vêm para cá na condição possível, na condição que a gente consegue oferecer, e ajudam o evento a acontecer. Isso começou lá em 81, a primeira edição da mostra, quando o teatro inaugurou, e eu já estava lá como ator, criança, e ajudando na organização, a gente catando o público na rua, né? E isso gerou a primeira mostra. Mas aí o Américo percebeu que não era suficiente, que tinha que fazer um trabalho de formação de público. Através do grupo de iniciação ao teatro, que todos nós, quase todos, começamos no grupo de iniciação ao teatro, está completando 40 anos esse ano, né? Fomos criando o hábito da cidade de ver teatro, de assistir teatro, casa cheia nos nossos espetáculos. De 85 a mostra volta, e ela se firma, então, pouquíssimos anos ela não aconteceu, quase sempre por falta de dotação orçamentária, mas assim, porque a plateia, porque o público, porque a cidade compra essa briga, né? E a gente também, as pessoas que fazem a mostra, independem de salário e de remuneração, fazem porque entendem que é necessário que a mostra aconteça. É o momento da troca, da gente receber vocês, receber os amigos. A gente fez rua já, lá atrás, em 85, 86, o Galpão estava começando, a gente fez umas oficinas junto com eles, com o Galpão, e a gente já foi para a rua. E a gente fazia acrobacia dramática, fazia algumas coisas, o corpício era melhor naquela época, né? Dava um pouquinho mais. Então a gente nunca deixou de transitar pelo circo, pelo teatro, pela arte, de uma forma geral. Então, assim, foi uma coisa super natural.
a gente tinha essa proposta de fazer um trabalho conjunto com a Teatro no Rio de Janeiro, Gilvan, do Teatro Popular, que eu adoro, uma coisa muito legal. E aí conseguimos um momento, né, tentando 2 anos, conseguimos um momento e partimos para essa ideia. E o Gilvan falou, por que não fazer um circo-teatro, melodramas de Picadeiro, Coração Partido? E a gente foi uma carreira maravilhosa para esse espetáculo, cara. Foi uma coisa... Que legal! Um encontro incrível, porque é um elenco, assim, a companhia toda é fantástica, mas o elenco, a gente juntou 5 gerações, né? Eu estava já chegando perto dos 50, o Juliano 40 e poucos, o André 30 e poucos, o Renan chegando nos 30 e o Otavinho com 15, 16 anos. Então eram 5 gerações diferentes. O movimento Praiaças começa em 2016, eu começo meu trabalho de atriz em 2000, né? E já inicio com a palhaçaria. Então, só que eu começo a trabalhar em palhaço de hospital, naquela época com o Zelos Machado, que já não está mais entre nós, que aqui na Baixada Santista era um grande artista, assim, e incentivador. Começo com o curso com a Beth Dorgan aqui, que ela também iniciava bastante na palhaçaria o pessoal. E também sou educadora de filosofia, que é em paralelo a toda essa pesquisa de atriz. Eu fui estudar um pouquinho a filosofia, foi algo que sempre me moveu, né? Então, eu atrelo muito esses estudos à palhaçaria, sabe? Eu acho que isso me trouxe muito para esse lugar da palhaçaria feminina, que eu demorei muito tempo para também me reconhecer nesse lugar, sabe? Por isso que as Praiaças, ela nasce em 2016, num momento onde eu já estava na Bela Companhia, que é uma companhia de 22 anos, de circo-teatro, e já estou com eles há 12, 13 anos, esse ano eu completo 13 anos ao lado deles, só que aí nesse momento eu sou mãe do meu segundo filho, a gente é convidado para 3 festivais internacionais, eu não pude ir para nenhum, eu quase surtei, eu estava com um bebê recém-nascido, e aí um palhaço que é irmão meu da companhia, o Plínio, ele volta desses festivais com uma pesquisa falando, a mulherada está se juntando e falando de gênero, de palhaçaria feminina, por que você não engaja isso aqui, já que você não está podendo viajar para tão distante, né? Que pode ser algo que possa te mover. E realmente foi, assim, um divisor de águas na palhaçaria para mim, porque quando eu fui começar a entender tudo isso, naquele momento, o contexto que eu estava passando, e fui reconhecer essas mulheres daqui, né, da Baixada Santista, porque estava sempre viajando, tanto com teatro quanto com espetáculo de circo. Aí nesse lugar eu começo a entender a palhaçaria feminina, essas mulheres que já estavam muito antes de mim, construindo essa narrativa, né? E isso me moveu de uma maneira gigante, entender essa dramaturgia, como trazer essa dramaturgia para a cena, essa dramaturgia para o riso, como rir das minhas dores, como rir das minhas histórias também, né? E aí a gente cria o primeiro espetáculo, que é o Dia Delas, de palhaçaria feminina, que a gente fala sobre as dores da maternidade, né? Porque aquela frase de a maternidade é padecer do paraíso, não foi uma mulher que escreveu, gente, eu tenho certeza. Foi o sonho do menino que sempre estava envolvido ali com esportes e com teatros e com festas na escola, e que um dia descobriu o circo como escola de artistas, né? E entendi que o meu lugar era ali, e que a partir dali a gente começou a viver todo esse mundo do teatro em São Paulo, né? Que é uma coisa muito, muito pulsante, já era na década de 80. Para quem não me conhece, a gente tem uma formação muito ligada ao circo tradicional, tivemos a graça de conhecer pessoas incríveis dentro do circo que vinha sendo feito, né, no Brasil, debaixo de lona e tudo mais, quando a gente era mais jovem. Se apresenta, a gente procura o poder público, se apresenta quase sempre gratuitamente, coloca as cidades aqui do Litoral Sul em todo o roteiro de todos os nossos projetos. Então, todo projeto que a gente consegue realizar, a gente consegue que alguma ação seja aqui no Litoral Sul, de alguma forma, nem que o projeto não tenha nada a ver com isso aqui. A gente consegue colocar, nem que seja uma apresentação. Graças a Deus, a gente vem mantendo o sonho vivo de continuar produzindo, a loucura de se reinventar ano após ano para poder continuar sendo artista, continuar vivendo só de espetáculo numa sociedade como a nossa, né?
aqui em São Sebastião tem esse processo do Bicicleta e os Palhaços Quase Músicos. A gente foi para a rua e foi montando na rua. Tinha já um esqueleto do espetáculo, mas montando a partir do comentário que o pessoal dava no final. E as pessoas aqui, como é uma cidade pequena, são super generosas, são amigas, vão lá e assistem, troca, e super legal, né? No começo a gente pensava que ia chamar Bicicleta e os Palhaços Músicos. Aí chegou um amigo nosso e falou, porra, cara, vocês não são músicos, né? Desculpa. Ok, entendemos o recado. Falta uma palavra no título, quase. Aí a gente põe quase em letras maiúsculas. Bicicleta e os Palhaços Quase Músicos. E aí isso entrou pro espetáculo, que é assim, que um se apresenta como músico e o outro diz quase músico, né? Que é claro, a gente sabe fazer palhaçada, mas como músico a gente é bem fracassado, sabe? Ela está perguntando, conta como é sobre fazer adaptações de sketches para outras línguas. E o Denis Pro Natureza está perguntando como pensam o fazer uma palhaçaria crítica, mas que não vire panfletária. E é isso, a gente chega no país e corre em 2, 3 dias, adaptar todas as piadas, e é assim, 2, 3 dias, e para pegar os dichos, né, que eles falam, que é pegar essas expressões, essas gírias deles, né, para ficar mais próximo, principalmente os arremates de piada. Aí a gente fez, né, Argentina, Equador, El Salvador, Bolívia, Espanha. Gente, Espanha não funcionava nada. Nada. Então, assim, nossa, foi trabalhar na Espanha, que maravilhosos, adaptou o espetáculo. Gente, não funciona nada, o tipo de humor é totalmente diferente. E aí, a gente adapta, e eles acham muita graça de ver a gente tentando falar o idioma deles. Claro. Então, acaba sendo um regaço, porque a gente fala tudo meio mais ou menos, mas os arremates a gente tinha que pegar. E um caso que eu passei por isso em Portugal, e como o espetáculo, o personagem, né, o De Luca explora um pouco do italiano e do espanhol, aí o meu amigo do festival lá falou assim, velho, aqui a galera gosta de ouvir o português do Brasil, não fala assim, não. Eu falei, pô, mas toda a estrutura, todo o bailado da fala, como é que eu vou... Se eu falar agora natural, assim, tu vai desconstruir demais. Ele falou, puta, mas a galera adora, eles assistem as novelas de vocês, eles adoram o português brasileiro. Então, tipo, não fala assim, não. Eu falei, cara, vai desconstruir geral, eu falei. Mas o tipo de humor também é diferente. A gente faz a magia cômica. Então, para quem não sabe, a magia, né, a gente vai fazer um truque de mágica de palhaços. Aí um palhaço tenta fazer sério e o outro palhaço, a outra palhaça, revela o truque ou tira sarro disso. Aí as crianças em Portugal faziam assim. Aqui, como é uma bobagem, né? Assim, a gente entende esse humor, né? Essa tonteria de revelar o truque. Aí em Portugal as crianças faziam assim, ó. Mentiroso! Palhaço mentiroso! Eles não gostavam, não. Ficavam bravas. Essas coisas são clássicas, né? Elas vêm de há muito tempo e portanto, precisam sempre ser revistas e revisitadas, né? Eu acho bacana como o De Luca notou que assistindo alguma coisa que a gente fez no passado, ou mesmo refazendo alguma coisa que a gente fazia, no momento em que a gente fala, não posso mais fazer isso, porque no momento vem a consciência de que aquilo não faz sentido, né, no momento de hoje. E eu sinto que com o passar do tempo, esse não posso não é algo forçado, mas é algo que já não condiz com aquilo que eu acredito mesmo. Como eu vou fazer algo só porque está no script, no roteiro de anos de tradição? Não, e nós ainda podemos nos colocar, eu creio, numa situação de analisar o momento e conseguir reverter, porque a piada, a partir do momento que você compreende a estrutura dela, você adapta ela com muita facilidade. Todos aqui que trabalham com clássicos sempre tem a sua adaptação, sempre tem a sua forma como coloca, a forma como usa os tempos, né, falando no clássico, né, agora, né, que é o que a gente levantou. Então, eu acho que a gente tem sempre essa disponibilidade e esse poder criativo de estar se transformando. Mas o mais importante é não ter identificação mais com aquela piada. Porque aí você fala assim, poxa, eu fui transformado por um movimento. E aí eu acho que é um momento que eu acho que é importante.
que até no começo você fica assim e depois você já tá tão natural que aquilo já passa que nem... Mas vamos perder essa piada? Sim, vamos perder essa piada. Sim, porque tem muitas outras possibilidades, né? Até porque a piada em si, você vai reverter ela para uma nova situação. Na verdade, eu não acho que a piada se perde. Você troca, você substitui, você utiliza outra forma, mas dentro da mesma estrutura. Mas essa brincadeira deles levantarem a gente é isso mesmo, sabe? Eles vêm, todo mundo quer pegar. Inclusive, já teve uma situação que aconteceu com o 10 para 7, não sei se ele tá aí, de uma molecada pegar, juntar nele assim, ó, e a cena de sei lá do que, de terror, assim. Uma criança pega, consegue arrancar o chapéuzinho dele, ele usava um chapéuzinho de copo, era uma canequinha de escola, na cabeça. Aí a criança pega assim, ó, arranca o copinho da cabeça dele, olha para as outras crianças e faz assim, ó, com o copinho na mão. Todo mundo, pegamos ele. Coração valente, né? E as praiaças e essas mulheres que fazem parte das praiaças, porque eu idealizei, mas ela não sou eu, né? As praiaças são todas essas mulheres, é esse lugar de acolhimento, é esse lugar onde a gente tá junta, e só de estarmos juntas é muito rico, é muito valioso, assim. Então, hoje meu trabalho ele vem muito focado, assim, voltado para essa linguagem, para essa dramaturgia, para entender essa narrativa e o riso dentro disso tudo, assim, o nosso ofício de palhaçaria dentro disso tudo. Então, aí isso é divulgado. Então, os encontros semanais são dessa forma. A gente divulga, é só chegar. E quem chega é super acolhida, porque a gente quer que as mulheres passem, que as mulheres cheguem. E fica, quem dá, pode ficar, porque a gente entende também a dinâmica, né? De tempo, de distância, de gasto, né? Então, tem tudo isso. Essas 7, exatamente. Então, essas 7 acabam que são mulheres que já vêm há alguns anos com a gente e nessa gestão, então, começaram a cuidar, entende? Começaram a cuidar, administrar junto com a gente, fazer essa gestão juntas. Por isso, essas 7 hoje é quem está sempre ali, sabe, se uma não tá, a outra tá viajando, a outra tá com a cabeça toda cagada, a outra, não, deixa que eu seguro a onda, porque a gente também tem isso, sabe, não tô no mês bom, gente, não tô legal, e a outra vai segurar a onda da outra. Então, essas 7 que são hoje é o pilar das praiaças. Mas como a gente trabalha com números solos, com duplas, né, todas levam o nome das praiaças. Todas levam. Onde a gente vai, onde qualquer uma de nós vamos, nós carregamos o nome das praiaças. E aí é apaixonante, né? Que você vê aquela mulher, as mulheres todas juntas, é uma coisa muito potente, é apaixonante, assim, é o acolhimento, sabe? É a coisa de, vamos lá, é isso, né? Você tá nessa descoberta, vamos juntas, e é muito bonito. E aí foi me trazendo essa paixão que o Milan fala, né? Essa faísca, esse fogo que veio me tomou conta. Então, eu acho que é um pouco esse lugar. Porque eu acho que quando eu falo um pouco de técnica, quando eu penso em técnica cômica, aí eu acho que técnica é técnica, né? Enfim, mas como que eu, como no gênero feminino, que é como eu, Juliana, nesse momento me reconheço, como que eu resolvo esse problema em cena, né? Então é nesse lugar, assim, que eu busco quando eu vou construir essa narrativa e resolver esses problemas que a gente resolve um para se colocar em outro, né? O tempo inteiro. E o Dante Vassoler de Assis, ele está perguntando, ao adaptarem para o formato em transmissão live, qual foi a maior dificuldade? Existe algum aspecto que seja melhor do que o tradicional? Eu acho que essa é para o Lamine, mas acho que para as meninas também, né? Vamos lá. Posso falar? O melhor do que o tradicional é que a gente não precisa carregar a caixa, montar cenário, não precisa botar aquelas coisas na van. Não é? Pô, não precisa gastar tempo ajeitando luz. Pô, muito mais fácil. Tô brincando. Alguém responde certo. Eu, particularmente, não ponho defeito nenhum no teatro online. Às vezes a gente fala, isso é teatro, isso não é teatro, eu acho que é uma coisa híbrida. E eu tenho visto algumas experiências muito boas, muito bacanas, e sobretudo aquelas em que se está ao vivo. Eu acho que essa coisa que o teatro tem, de você ver a pessoa fazendo naquele momento, o teatro online tem quando você assiste ao vivo.
a pessoa está lá fazendo naquele momento e alguma coisa pode dar errado. Dá uma atenção na gente que acho que é fundamental no teatro, o fato de estar lá ao vivo. Eu, particularmente, acolho e sou entusiasta do que vier. Mas, na verdade, tem gente muito boa, né, que consegue reagir de forma muito rápida e boa, né, e eu acho interessante. Estou querendo puxar porque você e Duba, eu acho que vocês são sempre pioneiros em muitas coisas, meu, e eu fico maluco, assim, eu falo, porra, tô dizendo isso porque eu assisti uma live de vocês, que vocês fizeram em casa, acho que foi a primeira live que foi feita pro Sesc, e eu queria ouvir de você por que vocês aceitaram isso, se vocês foram em busca disso, chegou isso para vocês, uma demanda, como é que vocês se sentiram aí? Meu, é possível, não é? Vamos fazer, enfim, queria ouvir um pouco de você. Na verdade, o convite veio do Sesc, né? Para a gente fazer a primeira live de circo, para abrir esse caminho para a programação mensal de circo. A gente acabou montando o nosso circo na sala de casa, porque choveu, era para ser em casa. A gente teve que adaptar a maior gambiarra, o circo com degrau, com um monte de Hellerman prendendo. Mas a gente conseguiu pôr uma sala de casa e fazer o ao vivo. E no fim foi muito legal, porque foi uma super adrenalina do estar em cena também, que foi bem motivador, assim, a gente gostou muito de ter feito e do Sesc ter insistido com a gente, assim, fiquei muito feliz. E para evitar aglomeração, Thiago, manda lá, como faz? Eu não posso deixar falando spray de pimenta e choque elétrico. Não pode, senão vai aparecer, né? Pode. Quem assistir isso aí vai falar, pô, os caras estão empolgados. E Cando Mota. Aí, Aline, veja bem, a gente está é uma experimentação, né? Então a gente está sentindo também a mudança. O público hoje está diferente do uma semana atrás. A primeira circulação foi tudo bem tranquilo, a criançada ficava distante, muita gente assistia de dentro de casa, as pessoas na rua estavam usando mais máscara. E as últimas apresentações, a gente já está vivendo um negócio que parece que acabou, né, a pandemia. Então, tem muita gente mais descuidada, assim, andando na rua sem máscara. Então, tinha algumas situações que a gente chegava e tinha uma multidão. A gente abreviava e ia embora, sabe, assim, porque tinha gente mesmo. A criançada tem ficado longe, a gente prepara as cenas, tem essa possibilidade de alguém ver de lá de longe, interagir de alguma maneira, né, e quem está perto da mesma forma. Num dos últimos bairros que nós fomos, uma molecada acompanhava a van de bike atrás. Aí a molecada ia atrás. Então tem essa preocupação. A gente ia também fazendo um alerta. Nós passamos uma divulgação volante, como eu já disse, antes, avisando dos cuidados para as pessoas terem, sabe? Quem estiver na rua, esteja de máscara, assista de dentro da sua casa, se possível. Vamos evitar aglomeração. Tem essa preocupação, inclusive durante a apresentação e tal. Eu sou docente no curso técnico de teatro, né? Uhum. E aí, quando começou as aulas remotas, a gente estava no meio do ensaio final da peça, que seria o espetáculo final de formação dos alunos. E aí foi aquele, meu Deus, e agora? Né? Como é que a gente faz? 15 personagens nessa tela, enfim. E aí a gente conseguiu adaptar, aí você volta a estudar, né? Você volta a estudar plano, ângulo, compra equipamento, pensa não sei no quê. E foi essa situação toda. Aí depois eu já gravei para um festival de Indaiatuba, Festival de Limeira. Aí fui entendendo mais o lance e eu consegui fazer. Eu, como artista, também tive algumas performances ao vivo, com transmissão ao vivo, com a minha filha em cena, ensaiando coisas que pudessem parecer um pouco com teatro. Aí, então, a gente migra para o digital, tenta entender essa lógica digital, tenta esquentar a relação, como isso que nós estamos fazendo agora, para não ser só uma exibição fria, mediada pela tela. É o teatro possível nesse momento. Sim. Esquenta as relações o máximo possível e mesmo assim ainda tem uma sensação de incompletude, tá tudo meio incerto. A gente assiste filme, eu e ela num telão lá, só nós dois, quer dizer, é meio fantasmagórico isso tudo. Mas isso não é uma sessão de análise o que a gente está fazendo, é simplesmente uma noção de o que é
quando você tem um espaço completo, que o que faltava era o piso e o linóleo, agora tem, só que agora não pode usar. E, ao mesmo tempo, os nossos parceiros estão fazendo espetáculos dentro de casa. Da mesma medida que a gente transformou os domicílios em espaços cênicos, a gente transformou o espaço cênico em domicílio. Acho que, antes de tudo, mais do que, assim, antes de estar com a plateia, a gente precisa trocar as transpirações, trocar os olhares. Eu acho que o teatro se estabelece dessa energia, né, nesse lugar. O festival é tudo de bom, porque a hora que você vê o que os seus amigos, os seus colegas estão fazendo, você se enche também de uma energia nova, você apresenta o que você está fazendo, e porque geralmente você fica em cartaz, ou você fica se apresentando, você viaja para se apresentar, você fica naquele seu núcleo, né? Quando você chega num festival, você encontra todo mundo que vira sua família, né? E gente que você não vê há muito tempo, que você não sabe o que está fazendo coisas novas, coisas diferentes, que estão experimentando coisas diferentes. A magia de festival é sem igual. Eu acho que é tanto para público quanto para os artistas, né? Os artistas vão para um festival já cheios, assim, né? De vontade, de ânsia, de se apresentar e de encontrar o outro, de trocar informação, de trocar beijo, de trocar abraço. Eu fico imaginando o próximo festival que a gente vai ter a possibilidade de ir, quando vai ser, né? E o que vai ser esse próximo, a festa que não vai ser, a explosão de tudo que vai ser, explosão de alegria, explosão de artística, né? Eu estou só esperando esse próximo festival, quando que ele vai ser, que vai ser incrível. Imaginem se houvesse realmente uma guerra e contratassem qualquer um de nós dessa sala para ser o general do exército. Que fracasso seria essa guerra, né? No sentido bélico, no sentido humano, seria um grande sucesso. Talvez nós faríamos campos de batalha incríveis, cheio de sorrisos e músicas e danças, ia ser um campo de batalha dos mais lindos do mundo. Mas a gente ia morrer, né? Vamos pensar claramente, se for de tiro de verdade, eu sou o primeiro a dizer, eu não tenho condição nenhuma, não sei nem pegar numa arma. Então, se estamos atravessando um terreno escorregadio, como todos os seres humanos, para nós artistas ainda um desafio a mais. Além de se pôr em pé num terreno escorregadio, temos o desafio de dar saltos, de dançar sobre esse terreno. Faço isso como um lembretinho, se alguém estiver ouvindo e estiver conectado com a vida, a gente tem que, de alguma forma, pensar como é que a gente vive, como é que a gente combate a necropolítica, esse desejo de morte, esse desejo de não potência, como é que se faz isso? E não se faz isso, não tem uma pessoa que vai fazer isso, são todas as pessoas que se afinizam com a continuidade da existência que tem que fazer alguma coisa, tem que poetizar a vida e provocar mais vida. Ordinários, acho que está muito no contexto atual do que estamos vivenciando hoje, né? Esse trabalho, no que eu fiquei assistindo agora, que só parou agora quando a gente começou a conversar, mas eu estava acompanhando tudo isso e dá uma angústia, né? Eu acho que é a angústia que a gente está vivendo hoje. Eu acho que esse trabalho, ele, mesmo anterior à pandemia, ele reflete um pouco essa pandemia que estamos vivendo, a opressão, todas essas questões que a gente está, de alguma forma, né, alguns anos no nosso país ou no nosso mundo, né, vivenciando. Quem está preocupado em subir num púlpito, seja ele qual for, qualquer palco que você se apresente, é um púlpito onde você está dando o seu depoimento ali da sua arte para as pessoas. Se as pessoas olham para mim e enxergam muito do circo, porra, olha o tamanho da minha responsa. O circo, o conhecimento, o circo é uma escola onde você transmite o conhecimento, certo? Ela depende, de certa forma, ela não é muito dependente dos aparelhos, dos equipamentos. Ela depende muito disso aí que você falou, ela depende do conteúdo que vai ser passado. Se esse conteúdo está absorvido por essa pessoa que está transmitindo, que está naquele momento é o elo de transmissão, o quanto isso é verdadeiro para essa pessoa, para que esses elos continuem. Os conhecimentos todos do circo, eles vieram sendo transmitidos
dessa forma até hoje, como nós. E ele nunca vai ser interrompido, porque ele é sempre assim. Eu posso abrir uma escola, como eu já fiz 1000 vezes, e receber pessoas, receber mensalidades e tudo mais. Mas está fora da nossa possibilidade escolher quem é que vai aprender de verdade aquilo. E quando a gente, como mestre, que está se colocando na posição de um mestre, percebe que aquela pessoa é um aprendiz de verdade, o conhecimento ele sai de graça, ele flui, ele acontece de verdade. As pessoas querem muito glamour, elas querem muito brilho, elas querem muito aplauso e querem muito a grana. Mas quem trabalha, quem está na área e trabalha porque gosta de circo, porque eu quero fazer circo, entendeu? Esse circo pode me levar para onde ele quiser, porque eu já estou fazendo, percebe? Aquela coisa do sonho do menino, pô, vou ganhar para jogar bola? Uau! Tudo que eu quero é jogar bola. Então, não pode perder isso. Você pressupor que o ensino artístico vai ter uma grade que você vai estabelecer antes de conhecer a turma é absolutamente irreal, é ridículo, né? Na verdade, toda e qualquer sala de aula é um organismo vivo, né? Hoje as pessoas estão com um determinado ânimo, aconteceu alguma coisa, seja em grupo ou seja individualmente, e a forma de você estimular aquele grupo para que o conteúdo proposto seja explorado ao máximo tem que ser individualizado. As dificuldades sempre são individualizadas, seja lá qual for a disciplina. E quando você se dispõe a ensinar arte, teatro, você não estar preso a uma grade curricular faz com que os mestres, juntos, o colegiado de mestres defina quais seriam as ações melhores para se colocar para cada turma, e o trabalho vai ser desenvolvido de acordo com as turmas, né? Eu acho de alguma maneira um pouco assim, um pouco parecido com o circo escola, né? O circo sua brincadeira era um pouco assim. O circo sua brincadeira era mais anárquico, né? Anárquico não é uma crítica, né? Mas o circo sua brincadeira era isso. Tinha os grandes mestres ali e as pessoas tinham que demonstrar interesse pelo ofício ou pelo aprendizado. Eu acho que é uma coisa próxima a isso. Muito genial, assim, a coisa no circo intuitivamente, dentro da ignorância, né, da falta de grade, e simplesmente abrir o circo e vai aí juntar professores com alunos. E era assim, se eu e o Fernando a gente tivesse a fim de fazer estafa, alguém ia colar junto e ia nos ensinar a fazer estafa, né? Se a gente estava ensaiando parada de mão, alguém chegava lá e ia nos ajudar de alguma forma. E a palavra anárquica é sensacional, porque ela traduz exatamente isso aí, né? A coisa de todos nós nos governarmos ali dentro, né? É claro que a organização humana precisa, ao meu ver particular, ela precisa da voz do líder, sim, né? O bicho homem, ele tem um pouco essa necessidade, né? Ele vai encontrar lideranças ali naturais, mas a anarquia, ela entende isso aí também. A minha internet está muito ruim, por isso eu estou bem caladinho aqui. Eu não sei nem o que aconteceu no começo. Parece que eu desmaiei e voltei. A gente está ouvindo você normal, Felipe. Ô, Felipe, não foi os trava-língua, não, que você leu? Nossa, aquilo ele passou. Traumatizou o menino, cara. Quando chegou na farsa do paletinho, aquele negócio mexicano, não é? Que você usa para tomar um negócio. Aí caiu. Aí o Fernando Paz me manda uma mensagem aqui, assim, com todo amor, né? Mas ele dizia, ô jumento, é paletão. Eu falei, ô meu Deus do céu. Ô meu Deus. Eu estou ali, turma da Mônica, eu sou ali, pô, aí me quebra, mano, aí me quebra. Mas ótimo. No Festival do Paulista de Circo, talvez vocês não se lembrem, mas eu estava como mestre de cerimônia na aluna Piolim, a maior. Eu lembro. E eu apresentei vocês. Eu apresentei vocês. Eu lembro você lá. Eu tava careca de peruca, quer dizer, tava de peruca. Era o cabaré, direção da Erika Stopp ou não?
Eu acho que eu não me lembro agora, mas teve outros anos também. Mas tava a Helena Figueira ou tava lá mínima também? Tava todo mundo junto? Não, ela apresentou vocês. Apresentei vocês. Eu acho que foi o ano passado, então, que O a ano gente fez o passado cabaré. também. Ah, tá, que a gente fez o cabaré lá mínima, foi uma noite lá. Foi isso, certo? Não, e teve aquele que teve a Maical, o Deco Sabatino, que tava todo mundo foi junto. esse aí. Isso, de abertura Também. também. Ah, Ah, tá bom, estarei. tá bom. E ela tava careca, recém. Careca, trabalhando, de peruca. Inspiração essa mulher, gente. Ela é um furacão. Quando o festival ligou para mim, eu falei, ó, tô no meio da última sessão de quimioterapia. Falei, Dira, eu não sei se eu vou aguentar. Ela falou, vai, se não der conta, beleza. E eu, assim, embaixo daquela lona quente, com peruca, eu fiz, e não passei mal, assim, o médico falaram, na última sessão você não anda. Eu falei, amado, eu tô apresentando, larga muito seu louco. Então, foi genial, assim. E a Helenona sempre lá firme, né? Sempre acompanhando e vendo o trabalho dela também. Nós estamos juntos aí, parceira, várias coisas. Várias coisas, gente. E eu fiquei admirado de ver você tocar, Felipe. Eu já te vi tocar em outros lugares e é bom saber tocar alguma coisa, né, amigo? Cara, mas a gente aqui segue enganando as pessoas. A gente ensaia muito uma música. E aí tocamos ela. Ó, você arrumou uma vaga até de palhaço. Basta tocar um saxofone e você arrumou uma vaga de palhaço, pô. Pô, mano, eu tava na rua, tinha uma plaquinha assim, ó. Saxofonista ruim. Aí eu entrei e me aceitaram. Um elefante em Pindamonhangaba. Isso, no circo. E aí a gente passou uma vez um tempo lá, eu lembro da minha avó brigando muito com a minha mãe, foi horrível, porque alguém nos viu lá olhando, assim. E uma vez que eu também não tenho dinheiro para ir no circo, e no último momento minha avó fez eu devolver o dinheiro, falando que uma vez um pastor tinha ido escondido, e o leão tinha comido a mão do filho, e aí, uma história, juro. E aí, como o pastor depois ia falar para a igreja que o filho perdeu a mão dentro do circo. Sampaio, ele não foi para o circo porque ele soube que o leão tinha mordido alguém, porque teve que devolver o dinheiro do circo, porque teve que devolver, e porque a referência dele era que o vizinho era um palhaço falido. Um lugar hostil, né? Um lugar hostil para uma criança inocente. E aí eu queria que ele fizesse o nosso figurino e tal, mas aí você não me respondeu. Ele me esnobou. Eu falei, pô, não quis nem saber. Fiquei chorando lá. Na verdade, a Diva pode conversar. A minha formação, eu sou ator. E aí o povo só ficou fazendo figurino, fazer cenário. Mas é que seus figurinos são lindos. Seus figurinos são lindos. O que eu posso fazer? Faz um figurino ruim, né? Se fizesse figurino ruim, ninguém chamava. Culpa dele. Mas quem sabe, né, Adiba? Eu tô olhando para você assim, eu tô focada em você, quem sabe? Ale, eu tentei fazer uma parada de mão online aqui. Eu ia te perguntar. Incrível! Fecha os braços um pouco, junta os braços um pouquinho, os braços estão muito abertos. O braço está muito aberto, fecha um pouquinho. Olha, com uma mão só, que incrível, hein? Você tem futuro nisso, hein? Tem uma frase lá do espetáculo, ó. Que é a gente não ganha, né, a guerra sozinho, né? O sargento ali achando que ia ganhar a guerra sozinho, a gente não ganha. Então, a batalha, né, essa luta, ela é coletiva. Então, quanto mais a gente se reunir, né, quanto mais a gente abraçar, acolher, dar a mão, se conhecer, mais chance a gente vai ter de continuar fazendo arte aí, vida longa. Não basta ter fé, é preciso perseverar, né? Então vamos perseverar. Viva! O que mais de tradicional eu acho que tem no circo em todo é o trabalho, né? É o ensaio duro, é superar limites, é sempre avançar. E não vai ser diferente, a gente vai tirar de letra, vai ser maravilhoso. Eu acho que a gente vive um momento tão fragilizado da arte, da cultura do nosso país, que a gente precisa se unir
de todas as formas, né, para divulgar o trabalho do outro, para falar do outro, para compartilhar o que o outro está fazendo. Então, eu me sinto muito acolhido, assim. Aqui, entre artistas aqui, artistas e amigos, a gente deve ter esse sentimento comum, né, cara? Deve estar todo mundo assim com muita coisa para dizer, né? Tá todo mundo com o peito amarrado aqui, querendo muito a chance de ensaiar para poder falar, fazer de novo, né? É isso. Existe um ditado que é ótimo, eu gosto muito dele. Se por acaso você não tem tempo de fazer alguma coisa importante, é que você está perdendo tempo com alguma coisa que não é importante. Então, eu sempre. Isso é muito bom. É isso aí. Mas eu não vejo a hora de encontrar vocês por aí nessa vida louca, em algum festival, abraçar, beijar, morder, beliscar. Que seja logo. Um grande amigo nosso, todo ser humano é um tolo. O dinheiro é só um jogo. E a violência é ridícula. Viva o circo brasileiro. A palhaça e o palhaço brasileiro. brasileiro.